Olá, meus queridos, a graça e a paz de Cristo Jesus. Bom dia a todos deste grupo maravilhoso. Que Deus possa assim nos abençoar em Cristo Jesus. Nesse dia de sábado, quero deixar uma palavra para vocês de encorajamento, de bênção, de conforto e também de estímulo para nós continuarmos em oração, continuarmos crendo no nosso Deus que é poderoso para nos dar o livramento. O texto que eu gostaria de deixar aos corações se encontra no segundo livro da Bíblia, em Êxodo, capítulo 12, quando o Senhor Deus deu ordem a Moisés. E esta ordem foi uma ordem muito importante, que se encontra no capítulo 12. Diz assim: Vós os guardareis até o 14º dia deste mês, quando toda a assembleia da congregação de Israel o matará ao crepúsculo. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Versículo 11 diz: Assim o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. Comê-lo-eis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Esse contexto que nós estamos aqui lendo este versículo para a nossa meditação neste dia é o contexto pelo qual Deus enviou as pragas sobre o Egito. E esta é a última praga, a 10ª praga, a chamada a praga da morte dos primogênitos. Mas para que Deus continuasse guardando o povo dele, ele mandou que o povo entrasse para as casas, ficassem ali, guardasse aquele momento. Se as famílias tivessem condição, ela compraria um cordeiro, mataria o cordeiro, comeria da carne e ali em oração passasse o sangue daquele cordeiro que havia sido morto, que havia sido trazido para o sacrifício. Eles comeriam da carne, pegaria o sangue e passaria nos umbrais das portas pelo lado de fora, porque no dia determinado por Deus, o anjo de Deus passaria sobre o Egito, sobre a terra, e ele iria tirar a vida, cobrando, claro que foi uma cobrança a Faraó, que as casas dos egípcios não tinham o sangue nos umbrais das portas, e mataria o primogênito, o filho primogênito daquelas famílias. Então Deus deu ordem a Moisés para que ele desse ordem ao povo de Israel para fazer isso, matar o cordeiro. Se aquela família não tivesse condição de comprar o cordeiro, elas reuniriam juntas em uma só casa, matariam o cordeiro e elas em oração ali iam comer a carne do cordeiro e passar o sangue nos umbrais e ficarem todas aquelas pessoas, a família reunida dentro da casa, esperando o momento que Deus iria mandar então a justiça, o julgamento sobre a casa daqueles que não tinham o sangue do cordeiro. E aqui está dizendo que esta é considerada a Páscoa do Senhor. Essa palavra Páscoa quer dizer passar por cima. Isso me dá uma ideia de quando passa por cima, está vendo o que está acontecendo embaixo. E o que identificava a casa dos israelitas, do povo de Deus embaixo, era que quando o anjo, podemos falar assim, que iria trazer a morte, passasse e não visse a casa embaixo marcada, então ele executaria a justiça de Deus sobre aquela casa, tirando a vida das crianças, dos primogênitos. E isso aconteceu. Aconteceu que toda a casa dos egípcios, os primogênitos morreram, e até na casa de Faraó, o filho primogênito morreu. Isso foi uma forma de Deus cobrar, principalmente de Faraó e do povo egípcio, para que eles pudessem soltar o povo de Israel. O que mais me chama a atenção, que aqui fala que esta é a Páscoa do Senhor. E nós sabemos muito bem que no Novo Testamento, Páscoa, Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos. Páscoa nos dá a ideia de morte do cordeiro e essa ideia de Antigo Testamento de livramento. É isso que Deus quer fazer conosco. Se nós estivermos com a nossa vida guardada debaixo do sangue de Jesus, porque Jesus, segundo o Antigo Testamento, que é o espelho do Novo, no Novo Testamento nos mostra
que Jesus é considerado o Cordeiro de Deus. Ele deveria descer ao matadouro, segundo Isaías 53, sem reclamar, sem queixar, mudo, e ali ele deveria ser morto. E o sangue deste Cordeiro, quando fosse derramado, que é Jesus, o Cordeiro de Deus, o sangue dele perdoaria o pecado de todo aquele que cresce que ele é o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Então, desta mesma maneira que nós exemplificamos Jesus, aqui em Êxodo capítulo 12, quando o Cordeiro foi morto e derramado o sangue passado nos umbrais das portas, é isso que Deus fez com o povo de Israel e faz conosco hoje em dia. Se nós aceitarmos Jesus na nossa vida como Salvador, como aquele que derramou seu sangue precioso, Ele não só perdoa os nossos pecados, porque isso já é suficiente para nós, poderoso, e ninguém pode pagar esse preço no lugar de Jesus, mas Ele também nos dá livramento. Ele vai nos livrar das pestes, das pragas, das mortandades, das coisas ruins que esta terra estão acontecendo como sinais. O meu conselho a todos nós, a todos vocês que vão ouvir esta mensagem é: valorize o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele é o Cordeiro de Deus, que morreu na cruz não só para satisfazer a vontade do Pai, o plano do Pai, o propósito do Pai, mas para tirar o pecado de todo aquele que se colocar debaixo do sangue. A palavra do Senhor nos fala lá na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então o sangue de Jesus, Ele veio para purificar-nos de todos os nossos pecados. Isso é uma praga na vida do homem. O pecado é uma praga. A condenação original que veio pela vida de Adão e Eva, que é desobedecer à vontade de Deus, chegou até nós, porque nós somos descendentes, e isso é uma descendência espiritual, a maldição do pecado que chegou até nós. Mas louvamos a Deus, que o sangue do Cordeiro de Deus, que é Jesus, pode nos purificar, pode nos livrar desta maldição eterna que o pecado causou na vida do homem. Aceite a Jesus nesta tarde, neste dia, nesta manhã. Confesse Ele no seu coração. Fale com Ele: Jesus, eu confesso que o teu sacrifício como Cordeiro de Deus é suficiente para me livrar da praga, da maldição do pecado, para me livrar também dessas pragas que hoje em dia estão acontecendo na face da terra, e para me purificar, e para me guardar, para me dar o livramento. Porque pode ter certeza de uma coisa: Páscoa significa passar por cima. Quando as pragas passam, revisando a casa daqueles, podemos dizer assim, que não estão cobertos com sangue, ela pega, ela contagia, ela agarra na pessoa, ela contamina a pessoa. Mas nós não vamos passar por isso. Sabe por quê? Porque nós acreditamos que o sangue do Senhor é suficiente, estão na nossa vida, sobre a nossa vida, passado na nossa vida. Nós valorizamos esse sangue e está passado nos umbrais da nossa casa. Mas para este sangue estar sobre nós, nós temos que confessar Jesus como o Cordeiro de Deus. Não é todo mundo que vai ser livre. Não foram todos os egípcios. A maioria, creio assim, ou quase na totalidade dos egípcios, perderam seus primogênitos. As pragas chegaram até ele, mas o povo de Israel não. Por acreditar no Deus que estava enviando a praga como justiça para cobrar, para liberar este povo, para esse povo seguir para a terra prometida, isso não acometeu a casa dos israelitas. E eu profetizo nesta manhã que não vai acometer as pragas na tua casa, mas você tem que se colocar debaixo do sangue, tem que aceitar Jesus como Salvador, como teu Senhor, como Cordeiro de Deus. Porque não é só dizer assim: eu creio que o sangue de Jesus pode purificar minha família lá no Brasil, mas se eles não estiverem confessando a Jesus como Cordeiro de Deus, o sangue não vai estar passado sobre a vida deles. A senha é: confesse Jesus como Cordeiro de Deus, como aquele que tira o pecado do mundo, como aquele que pode dar o livramento, que Ele é o Cordeiro que morreu por você, pela sua casa. E todos, filhos, esposo, esposa, todos precisamos confessar Jesus como Cordeiro de Deus, como o nosso Senhor, como aquele que morreu por cada um de nós individualmente. E se esse sangue, nós valorizarmos o poder dele, sabe o que vai acontecer? Diz que o sangue de Jesus
nos purifica de todos os pecados e nos dá livramento. Que esta palavra esteja guardada no seu coração. Meu conselho é: confesse a Jesus nesta manhã como o Senhor da tua vida, como o precioso Salvador, como aquele que dá livramento, como o Cordeiro de Deus. Celebre a Páscoa nesta manhã, nesta tarde. Celebre e diga: Jesus, tu és a Páscoa por mim e para mim. Jesus, tu és o Cordeiro de Deus. O teu sangue há poder na minha vida para me perdoar, para me livrar de pragas, de pestes, de condenação ao inferno, porque o que o teu sangue fez me dá garantia, porta aberta para eu entrar e estar na glória com o meu Pai Celestial. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai querido, obrigado por este momento que a tua palavra foi lida, que a tua palavra estamos meditando nela. Jesus, tu és tudo para nós. Jesus, tu és o Cordeiro imaculado, sem mancha, sem ruga, sem defeito algum, jamais pecou e veio para cumprir um propósito, tornou-se homem, sabe das nossas dores. O Senhor sabe muito bem, Jesus, nós como seres humanos, como que é difícil, Senhor, mantermos a cada dia longe do pecado, mas quando nós pecamos é um deslize, porque nós sabemos, Senhor, o valor do teu sangue. Nós recebemos o Senhor na nossa vida. O Senhor é o nosso Salvador, o nosso livramento, e há poder no teu sangue, porque o teu sangue foi derramado sobre cada um de nós, no nosso corpo, na nossa alma, e nós estamos purificados. Jesus, obrigado, porque o Senhor é o nosso Salvador, o nosso melhor amigo. Obrigado pelas famílias que estão ouvindo, pelos meus irmãos. Visita agora cada um deles, visita a minha casa. Jesus, o teu sangue está nos umbrais da minha casa, da minha vida e na casa dos meus irmãos que nesta hora estão dizendo: Jesus, eu não tenho outro bem a não ser o Senhor. Obrigado, Jesus maravilhoso. Não há outro que teve condições e jamais haverá de dar a sua vida por resgate de todos que confessarem o Senhor como a Páscoa, como o Cordeiro de Deus, como o livramento de todo aquele que crê. Se conosco nesta manhã, neste dia, nos dá vitória, Pai. Nós oramos no nome maravilhoso de Jesus. Quem pode dizer amém? Diga amém. Deus abençoe a sua vida, meu querido, minha querida. Tenha um dia de vitória. Vou despedindo aqui ao pastor Sandro Benguinami. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Bye, bye.